E aí? O Zema. Esse que daí. O Zema quer? Esse daí. Cara, ele o vai. Zema tá numa situação muito humilhante. Ele vai na agora, linha né? do Ronaldo Caiado, que é a linha de não vou buscar confrontos à direita. Porém, ele acabou, vamos dizer, Entrando no confronto. traindo a expectativa dele de fazer isso, porque, como oportunista que é, ele viu ali uma brecha no caso do Dark Horse para se diferenciar do Flávio. E aí ele fez aquele ataquezinho dele. E logo em seguida, eu acho vergonhoso essa situação, meu caro professor Ricardo Almeida, que o Zema fez lá o ataque ao Flávio, apanhou, caiu nas pesquisas. Ou seja, ele tem um eleitorado emprestado do Bolsonaro. Ele não tem eleitorado dele, militância, ele não tem. A imagem dele piorou. Aí depois ele foi lá, repetiu novamente de uma maneira um pouco mais leve, até o que ele tinha falado anteriormente. Tá apanhando novamente. E aí parece que ele já deu uma entrevista aí que ele falou: não, o que eu tinha pra falar eu já falei. Meio que tirando o time dele de campo, dizendo que... Hoje ele disse que ele vai fazer novas críticas à direita. Se precisar, se precisar. Ele tá Mas dizendo também que o Novo não vai romper com o que o PL não sim, vai sim, romper sim, com o Novo sim, nos estados. sim. Ou seja, o que ele tá querendo ali é tentar equilibrar esses pratos, não fazer nenhum novo ataque ao Flávio, né? A não ser que surja uma nova oportunidade para isso, de um outro caso, sei lá. Para, ao menos até a data da convenção, ele poder garantir Exatamente. as coligações do Novo com o PL, que são principalmente nos estados do sul do país. Né? Então eles têm lá no Rio Grande do Sul o Marcel Van Hatten do Senado junto com o Zucco. O Paraná eles têm o Deltan Dallagnol do Senado ali junto com o PL, né? do senhor Sérgio Moro. Santa Catarina eles têm o vice do Jorginho Melo. Então são mais ou menos esses os acordos que interessam a eles manterem, né? Então ele vai de maneira bem mineira até a data da convenção. Depois, se ele achar que alguma forma dele crescer vai depender do ataque ou não, aí pode ser até que ele faça, mas eu duvido muito, porque essa postura frouxa dele já é um indicativo de que não vai ter muita coisa. Não, o Zema, ele entrou numa lógica que é a pior lógica possível para alguém da posição dele, que é a lógica de você querer fazer um voo de presidenciável sem você poder ser o presidenciável. Ele simplesmente não tem como fazer isso. Porque eles não optaram, o Partido Novo não optou por fazer o que nós optamos e que nos custou muito, que foi muito difícil para o MBL, foi muito difícil para a instituição. A gente optou uma ruptura clara desde 2019, então nós basicamente saímos da aba do bolsonarismo e tivemos que encarar a dura verdade de ter o nosso público puro sangue. E eu me recordo muito bem da época do Derrete MBL e de como eu pessoalmente achei que o Derrete MBL foi a melhor coisa que nos aconteceu. E eu me lembro de ter tido uma discussão com meu querido amigo ministro Ian Garcês. E o Ian, ele estava muito preocupado com isso. E ele chegou pra mim e ele disse: você é cego, você está completamente errado que você está falando disso. Você que está errado. Por quê? A gente não vai morrer. Vai acontecer isso tudo aqui, essa galera toda vai sair e nós perdemos, assim, centenas de milhares de inscritos no canal. Foi um público grande que a gente perdeu. Tanto que as lives pós-Derrete MBL, 300 pessoas. Eram 300 fiéis ao MBL. Hoje as lives do Renan bate 10 mil. Então, a gente escolheu um caminho que era muito difícil. Nós perdemos efetivamente o público bolsonarista e fomos perdendo esse público bolsonarista com o tempo. Só que justamente o tempo de fazer essa transição nos permitiu ter um público que hoje é MBL, é Renan Santos, é Missão e acabou. E esse é um público que não é Bolsonaro. O Partido Novo não fez nada disso. O Partido Novo ficou naquele limbo. E aí, agora que vai fazer? Em cima da eleição? Porque saiu um escândalo? Ah, beleza, saiu um escândalo, mas aí o público bolsonarista, de repente, vai acontecer assim, uma conversão na mente dessa galera que eles vão achar que tá tudo certo você fazer crítica ao Flávio. Não é assim que funciona, você tem que passar por um caminho longo. Por isso que eu acho que o Novo, por exemplo, deveria assumir, me parece que é o que os deputados, que é quem tem mais raciocínio político, inclusive ali no partido. Porque o Zema não é um cara que tem raciocínio político. O Zema ganhou a administração de Minas Gerais meio que da mão do bolsonarismo. Aí depois ele fez um governo ok, que também não tem nada demais, um governo ok que ali funcionou. Aí ele foi reeleito, ele tem ali a turma dele do Salim, mas não é um sujeito que tem visão política, sabe? Ele pensa politicamente. Os deputados que pensam politicamente melhor, eles já entenderam o que eles têm que fazer. Eles têm que ser linha auxiliar
do bolsonarismo para sempre. E pronto. O PSOL não é linha auxiliar do PT desde não sei quanto tempo? É isso. O Novo será a linha auxiliar do bolsonarismo. Já acabou. Mais do que o PSOL, Acabou. né? Eu tenho classificado o Novo como o PCdoB do PL, né? Porque o PCdoB é aquele... É aquela legenda que não é só um aliado, né? É uma extensão do PT. Tanto que faz parte até da mesma Porque o PSOL ainda da tem mesma uma federação. identidade própria. O PCdoB não tem mais o PCdoB identidade. já é a mesma federação do PT. É tudo igual. É até menos que o PT, né? Porque eles não têm nem poder de, sei lá, lançar um candidato. Não tem. Sim. Né? Porque eles são federados, né? É. Então, eu acho que o Novo talvez deveria caminhar para esse caminho. É. Chega lá na perto da eleição, na próxima aí, depois da eleição, faz uma federação já com o PL Lógico. e já deixa o Valdemar mandar lá. E tá tudo certo. No sentido que, assim, é um caminho dos covardes, é um caminho dos fracos. Mas beleza, é um caminho que recompensa politicamente. Quando você é o deputado e você tá ali, você tem um voto, você faz a coligação certinha e você entende da política do seu estado, você vai ter o seu enclave, vai ter o seu feudozinho. O Partido Novo não é um partido tão desprezível assim. É um partido que tem cerca de 40 prefeituras e cento e tantos vereadores aí. E é isso, o Novo. E o Novo vai ter esse espaço, eles vão ter um espaço. Agora, claro, se você quiser um espaço grande, aí você diz, não, agora a gente vai ser... Aí não vai. Aí você vai entender que você vai ficar neste canto ali com, sei lá, 3% do espaço do PL para sempre. Né? Assim, eternamente, esperando que a família Bolsonaro morra, desapareça e que venha um sucessor deles. E... se acontecer, como a gente acredita que vai acontecer, que o sucessor seremos nós, aí a coisa é diferente, Ou porque eles acreditam, não vai ter muito acordo, né? ou eles Renatão, acreditam. Foi mal te interromper, é que eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Por favor. Eu não sei, eu imaginei que o Renatão ia falar, o sucessor do bolsonarismo será Renan Santos. Mas como é que o Nicolas Ferreira entra nesse jogo? Eu né? acho que... Aí, se você não tivesse me interrompido, né, você teria escutado. darei uma opinião Perdão, E sobre é o isso. Vai, seguinte, fala. meu caro, meu querido amado professor. Tô brincando. Meu querido amado professor. O Novo também, uma das expectativas deles é a seguinte, de que, numa próxima eleição, o Nicolas da vida se despreenda Eu sei. do PL. Eu sei. E passe a levar... O Constantino tá louco pra isso. E tem uma Exatamente, galera que e migrem pro Novo. Sim. E o Nicolas, o que ele está fazendo para essa eleição? Ele quer eleger uma bancada dele. Eu vi. Então eu ele vi tem- todo mundo que ele tá apoiando, ele fez um vídeo. Ele... Isso, exatamente. Tem uma galera ele lá. tem pra os candidatos dele, Aham. né, que vão se eleger ali pelo PL. Quantos vão ser no final das contas? Vão ser 20 no país inteiro? Sei lá. É uma quantidade relevante. É. Né, a ponto dele, que é o que eu acho que ele vai fazer, ele vai gerar algum tipo de tensionamento com o PL a partir da próxima legislatura, junto com essa bancada fiel a ele, Correto. para tentar galgar, por exemplo, né, posições importantes dentro do partido e dentro de indicações a candidatos a prefeito. Ele não vai conseguir, porque quem manda lá é o valdemarismo, né, em conjunto com o bolsonarismo. E aí o Nicolas vai caminhar para uma saída, talvez, litigante com o PL a caminho do Novo. É uma posição que eles podem ter. Bom, naturalmente, o Nicolas e o grupo dele, eles querem duas coisas, né? Eles querem, primeiro, copiar as boas ideias que o MBL tem, porque eles veem que alguma coisa funciona aí, eles não sabem direito. Isso é nítido no discurso do Nicolas. O Renan já falou disso várias vezes, e é claro que ele realmente faz isso. E é engraçado, porque nesse vídeo que ele tá com a bancada dele, ele fala do futuro também. Só que como pegou mal ele falar do futuro é glorioso... Não, ele tem a frase dele, o futuro é nosso. o presente é deles, mas o futuro é nosso. Isso, o futuro é não. Mas ele já chegou a falar do futuro glorioso. Ele já usou essa expressão. Já. Em algum, eu vi isso aí, ele falando essa expressão em algum lugar. Ou por escrito, ou falando. Eu já vi. E aí ele chegou e disse, não, o futuro é nosso e tal. Então, ele quer emular o MBL e ele quer ter um MBL maior, mais abrangente para ele, formado inclusive de ex-MBLs, vários ex-MBLs. Não apenas os ex-MBLs de agora, ressentidos, que estão... ex-MBLs antigos, porque tem uma galera que saiu em 2015, 2016. Marcel Van Hatten, Marcel por exemplo. Van Hatten, a Detone tá com... Detone tá... Eu não sei a se ela Campanhola sairia do chegou a ser do Bolsonaro. MBL? Não sei se ela... Não. Nunca Eu foi. não sei se a Carol sairia do bolsonarismo para o O Carlos tá fazendo força pra Partido isso, né? Novinhos.
Enfim, ele quer amealhar essa galera pra emular o MBL. E a outra coisa que ele quer é ser o sucessor do Bolsonaro. O tal do Caleb. O Caleb do seu Moisés. Ele quer essas duas coisas. Qual é a dificuldade, que eu acho que pra ele talvez seja uma dificuldade trágica? É o time de fazer isso. Por quê? Porque ele tá num time muito... Se você for pensar, ele tá num time muito ruim. Por quê? Ele não pode ser candidato na próxima. Exato, ele não pode. E não só isso. A família Bolsonaro tá transferindo o poder político pro Flávio. Aí o Flávio vai pra essa eleição. Se o Flávio for destroçado por a gente, o Nicolas já era, porque a gente vai tomar o lugar. Correto? Isso é meio óbvio. Supondo que não, que o Flávio não seja destroçado, também o Nicolas terá muita dificuldade. Porque o Flávio será... Então, o Nicolas está numa situação que ele tem, assim, dois polos que são um contra o outro de forma muito definida. O bolsonarismo, que é majoritário, o MBL, que é minoritário. E o Nicolas está aqui como um oportunista que quer... Só que ele não vai ter esse espaço, porque, assim, agora é o seguinte, a direita, esquece Zema, Nicolas, a direita ou é Bolsonaro ou é missão. Ponto final. Ou vai ser o bolsonarista, ou vai ser... Porque são os únicos projetos reais. Não, e até mais de maneira mais fácil. São os únicos que têm partido político. Sim. Né? Também. Esse é quase que um impeditivo. Porque o Novo não é do Zema e nem de ninguém. Exatamente. Né? O Novo é do bolsonarismo. Exato. Então, qual é o partido? O Nicolas, ele quer se colocar como uma opção de poder. Agora, como? Se ele não pode, por exemplo, escolher a eleição que ele quer disputar ou escolher o candidato que ele quer. Não pode. Por quê? Porque não tem partido. Exato. Então, tem um limite ali, né? Do quanto você pode ir no meio político sem que você tenha a estrutura partidária. Eu acho que no fim das contas, o Nicolas, agora não, porque ele ainda tem muitas inspirações, ele vai se contentar em ser governador de Minas Gerais. E é isso que ele será. Na próxima eleição ele se candidata ao governo. Não sei se na próxima, mas eu acho que o futuro político dele, no máximo, o auge desse cara é governador de Minas ou senador. Eu não acho que ele vai além se ele disso. quer pegar um Eu não acho que ele vai executivo. além. Então, Senado. Ainda mais o de Futuramente, Minas Senado. Gerais, que é Quando ele bastante complexo. Quando ele tiver acima de 35 anos, Senado. Senado, ele se Então, em torna 2034. uma figura... E é isso. E ele vai viver de ser senador, pô. Então, aí mais 8 anos de Senado, não é bom não? todos os novinhos do partido novinhos... Eles vão estar desamparados, né? Não, então, mas assim, o teto deles é isso. Eu acho. Tipo, eles nunca vão disputar uma prefeitura... Talvez prefeitura, alguma coisa assim. Uma prefeitura de cidade menor, uma metropolitana, depender da metropolitana, mas coisas desse tipo. O problema é pedir, pelo amor de Deus, pro Valdemar. Não, e futuramente vão precisar pedir pra nós, na realidade. Veja, hoje isso parece obviamente absurdo, porque, enfim, esses caras não fazem esse movimento. Mas com o nosso crescimento, esse crescimento acontecendo, sendo consolidado, e ou a gente ganhando essa eleição, porque, assim, se a gente for no segundo turno nessa eleição, eu coloco isso no condicional, se formos, eu acho que a gente ganha, mesmo. E bom, aí é outra loucura, pegar o Brasil e ver... Mas eu acho que sim. Se não for, a gente sai no mínimo muito forte como terceira via indiscutível. E aí sai para a próxima eleição novamente para ganhar. Então, com a nossa consolidação e transferindo isso para os estados, a gente elegendo uma bancada, por exemplo, fazendo deputado federal no Paraná, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo fazendo alguns, tal. Tendo essa bancada, depois a gente vai para a eleição municipal para ganhar prefeituras, para ter executivos das prefeituras, correto? Então a gente vai fazer esse movimento. E para ter uma quantidade grande de vereadores. Não mais 15, 16, 10, 12, 20, não. Mas agora no número das centenas de vereadores. Uma força política dessa consolidada, ela começa a ser uma coisa que os candidatos de direita, os influenciadores de direita, que todo mundo meio que vai ter que se haver com isso. Então, assim, a verdade é o seguinte, muita gente que hoje diz que o MBL é uma bosta, que odeia e tal, no futuro vai estar entrando pela porta do escritório para procurar saber da gente. Eu acho que isso vai acontecer mesmo. Acho que as pessoas farão acenos, que elas vão lá começar a passar pano pra gente, começar a fazer assim, não, mas veja bem, a direita, mas esse Renan Santos, ele tem boas ideias. Começa assim, Rodrigo entendeu? Cocon instantâneo já... E o Constantino eu não sei, porque o Constantino tem... Ele é um cara muito emocionado. Mas os outros, toda essa galera que parlamentares, gente que, enfim, precisa de voto, eu acho que essa galera vai fazer acenos sim.
Especialmente se o Flávio for muito ruim nessa eleição. Se ele não for pro segundo... Assim, se o Flávio não for pro segundo turno, o Renan já virou o dono da direita. Toda. Assim, é automático. Porque assim, não pensem nós que o Flávio não foi pro segundo turno, a galera vai estar lá abraçada com o Flávio. Não vai. Essas pessoas não farão isso, porque isso é politicamente estúpido. Agora vamos supor que vá o Flávio pro segundo turno, mas ele seja tratorado pelo Lula, e a gente não vá, mas a gente faça toda a nossa bancadazinha firme, forte, grandes transferências de voto do senhor Renan Santos pros nossos candidatos da parte de missão. E aí? As pessoas vão ver, isso vai ficar visível para as pessoas. Elas vão ver isso aí. E elas vão perceber, os caras estão conseguindo fazer isso. Tem um candidato lá, sei lá, em Minas, o Carlos Henrique, que é pequeno em rede social. O Carlos Henrique ganhou. Como é que ganhou? Transferência pura do... Aí o cara, opa. E aí muda a lógica. Começa a virar uma lógica do como era o Jair Bolsonaro antes. E aí a direita vai buscar aproximação. Vai buscar, acreditem. E aí eu acho que caberá a gente ser frio e escolher. Escolher quem agrega, quem não agrega. Mas enfim, isso é pro futuro. Eu quero ver esse futuro acontecer. Porque eu confesso que eu vou achar muita graça. As pessoas que nos atacam há tantos anos, de repente, começaram a capitular. Pois é. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu like.